Eu escolhi 3 times históricos do Vasco da Gama e quero saber de você qual é o melhor Vasco da história. Talvez não seja nenhum desses 3, mas o fato é que eles fizeram história. O clube tá completando 127 anos nessa quinta-feira e tem muita coisa pra contar. Não vai ser só esse conteúdo, não tem como resumir a história do Vasco senão em vários conteúdos. Esse aqui foi trabalhoso, só que gratificante, e é o meu presente pro vascaíno que já comemorou essa semana em que fez o Neymar chorar. Só que a questão aqui são essas 3 equipes históricas e você vai escolher qual é a sua preferida, qual você gostaria de ter visto. Por isso vou fazer um resumo de cada uma delas e feliz aniversário! Vou começar do começo e confesso que gosto de fazer muitas leituras de artigos e gosto de ler muito lá no site do Imortais do Futebol. Muito legal esse site. Baseei nele em algumas pesquisas que eu pedi ajuda para a inteligência artificial buscar outras páginas para enriquecer mais o nosso conteúdo. E o que é rico mesmo é esse time dos anos 40 do Vasco, comecinho dos anos 50, que estremeceu o futebol brasileiro, o futebol sul-americano e até hoje é cantado no estádio. Começa com um sapo. Não tô zoando, já contei essa história várias vezes da praga do Arubinha. Vou deixar o conteúdo que eu detalhei em algum lugar, mas o clube, a diretoria e os jogadores estavam pensando que tinha um sapo enterrado ali em São Januário, por causa do jogador Arubinha. E até hoje esse sapo não foi encontrado. Arubinha tinha ameaçado o clube vascaíno e fazer uma feitiçaria com esse bicho. Tempos depois, Arubinha falou que não enterrou sapo algum. Mas a questão é que isso motivou o Vasco a trabalhar muito, elaborando um senhor planejamento para montar um esquadrão, surgindo assim o Expresso da Vitória. Segundo relatos, era um time com um ataque muito rápido e letal, que já fazia alternâncias na formação tática entre o 4-2-4 e o 2-3-5, da tamanha quantidade de bons jogadores no ataque. Claro, precisou de tempo para construir e do presidente Ciro Aranha, que em 1942 montou um objetivo, iniciou, a busca desse sapo em São Januário, só que no sentido figurado, ou seja, um planejamento detalhado no futebol. Por isso, ele contratou um uruguaio para ser o treinador, Ondino Vieira. Por que o uruguaio? Naquela época, a Argentina e o Uruguai estavam anos-luzes à nossa frente em relação aos treinadores. Você sabe que o Brasil nunca foi exportador de técnicos, sendo que até hoje passamos por esse problema. E como já contratou um cara bom, a questão era agora dentro de campo, o que nunca foi problema para nós. Por isso, foi integrado no time os futuros líderes, o goleiro Barbosa e o atacante Ademir, o letal Ademir, o grande craque do Expresso. Aí veio Lelé, Eli, Djalma e o Ponta Chico, nascendo assim o Expresso da Vitória, em que no ano de 44, com um padrão bem consistente, o clube conquistou o torneio Relâmpago e o torneio Municipal. Pecou no Carioca, sendo vice, derrotado pelo Flamengo. Segundo relatos, um jogo bem polêmico, onde o atacante rubro-negro apoiou no zagueiro vascaíno para fazer o gol, falta, mas o juiz aceitou tranquilamente, validou o gol. O povo ficou bravo. Em 45, o Vasco, com sangue no olho, ganhou de 5-1 do Bangu, 9-0 do Bom Sucesso, e a equipe conquistou o título carioca invicto. Ao longo dos anos, o Expresso da Vitória teve várias modificações. O atacante Ademir chegou a sair, depois voltou. Ondino Vieira foi comandar o Botafogo. O Vasco contratou Ernesto dos Santos para treinar o Expresso. Em 46, no time titular estreava o goleiro Barbosa,
Barbosa, que foi um dos principais jogadores no ano de 47. O time que era comandado pelo técnico Flávio Costa, campeão carioca invicto com Djalma, Maneca, Friaça, Lelé e Chico, com direito a uma goleada de 14-1 contra o Canto do Rio. Aí veio 48, um torneio sul-americano, o embrião da Libertadores, sediado em Santiago, no Chile, veio para consagrar o Expresso. E com uma campanha invicta, o Vasco foi campeão da América, a primeira conquista do futebol brasileiro no exterior. O detalhe é que a La Máquina, o River Plate de Di Stéfano, estava nesse torneio, disputando o título com o Vasco. Era um dos melhores times do mundo e o Vasco precisava de um empate. O que aconteceu? O detalhe é o desfalque importantíssimo que o Cruz Maltino sofreu nos jogos anteriores, onde Ademir sofreu uma contusão no tornozelo e tirou ele do resto da competição. É um drama aí para a história ficar mais temperada. O time vascaíno foi base da seleção brasileira na Copa de 50 e a gente não pode falar que aquilo foi uma vergonha. O Brasil disputou o título contra o Uruguai e perdeu, faz parte do futebol. Vergonha é levar de 7. Mas enfim, segue o jogo. Eu sei, você poderia ter escolhido outros times vascaínos, mas eu escolhi esse aqui por causa do jovem Roberto Dinamite. E aí eu te faço uma pergunta, quem que é o maior ídolo do Vasco? Aí é com você. Em 74, o time do Vasco tinha Andrada, Fidelis, Alcir, Roberto Dinamite, Luiz Carlos. O técnico era Mário Travaglini. E eu ouço relatos que o goleiro Andrada era muito bom. Ficou marcado pelo gol do Pelé, o 1000º gol. Mas segue o jogo para falar do ano de 74 do Vasco da Gama e duelo que tinha Roberto Dinamite com o Campeonato Brasileiro, torneio que ele gostava muito, fazia muito gol, é o maior artilheiro da história da competição e naquele torneio superou equipes como o Santos, o Internacional e o Cruzeiro, e com aquela campanha o Vasco da Gama aumentou o seu número de torcedores, uma grande campanha com vitórias, digamos, impossíveis, pelo menos na visão das pessoas da época. E olha que depois de 1970, um ano que o Vasco conquistou o Carioca, o Cruz Maltino passou por períodos difíceis, até a contratação do técnico Mário Travaglini, que montou um time para um torneio, digamos que bizarro. O Brasileirão de 74 eram 40 equipes, divididos em 2 grupos. Cada grupo tinha 20 equipes. Se classificariam os 10 primeiros colocados de cada grupo, os 2 melhores que estavam fora da zona de classificação. Isso era independente do grupo que eles estavam, mas os 2 clubes com o maior público, arrecadação, entre aqueles que estavam fora da zona de classificação. É um critério bem bizarro, na minha opinião. Dinamite tinha apenas 20 anos, mas era uma certeza de gols. O grupo do Vasco na primeira fase tinha Flamengo, Grêmio, Fluminense, Internacional, e o Cruz Maltino, apesar dos desfalques, conseguiu garantir uma 7ª posição no seu grupo. A segunda fase também era de grupos, e o Vasco estava no grupo 2, e só os primeiros de cada grupo se classificariam para a fase seguinte. E a defesa do Vasco estava muito boa nessa fase. Aliás, perfeita, porque não tomou nenhum gol. Ganhou do Operário, do Atlético Mineiro, do Corinthians. Contra o Nacional e Vitória foram empates sem gols, só que foi o suficiente para garantir a liderança. E o interessante é um relato do Roberto Dinamite, segundo o site Imortais do Futebol, onde ele explica a proteção que os jogadores mais velhos faziam em volta dele. E isso fez ele se sentir mais forte, mais confiante cada vez mais na competição. Na fase seguinte era um quadrangular final, e o Vasco ia enfrentar o Santos, que tinha um Pelé experiente, Edu e Marinho Pérez, o Internacional com Falcão, Carpegiani e Valdomiro, e o favorito Cruzeiro, que tinha Nelinho, Perfumo, Piazza, Zé Carlos, Disseu Lopes e Palhinha. No primeiro jogo contra o Santos foi um 2-1, com gols de Luiz Carlos pro Vasco, Pelé de falta e Dinamite fazendo o gol de 2-1, decretando a vitória Cruz Maltina contra o Cruzeiro no Mineirão, empate em 1-1. Os cruzeirenses reclamaram do pênalti que não foi dado pelo árbitro Sebastião Rufino, que fez até o diretor do Cruzeiro, Carmine Furletti, invadir o gramado para tentar agredir o árbitro. O último jogo no Maracanã foi um empate em 2-2, bem dramático, o Vasco fazendo os 2 primeiros gols e nos 20 últimos minutos de jogo deixando o Internacional empatar. Consequência disso, um jogo extra, pois o Vasco estava com os mesmos pontos do Cruzeiro. O mandante ia ser o Cruzeiro, que tinha a melhor campanha ao longo do campeonato, tinha conquistado 38 pontos contra 30
34 do Vasco. Mas por causa da tentativa de agressão dos dirigentes do Cruzeiro, essa regra caiu por terra e o jogo foi decidido no Maracanã. Olha, tava no regulamento da competição da época, no artigo 59. E numa final entre aspas dramática, o Vasco ganhou de 2-1 do Cruzeiro, inflou a torcida e popularizou o famoso grito de guerra vascaíno. Ali foi o pontapé inicial da brilhante carreira de Roberto Dinamite. E após 23 anos veio uma outra equipe que eu consegui assistir ao vivo e vou te falar, era muito boa. Essa equipe aí é a tal da Sele Vasco. O grande rival, o Flamengo, já tinha uma Libertadores desde 81. Aí começou o planejamento e a partir do ano de 97 foi dada a largada, com Edmundo fazendo um grande campeonato brasileiro, sendo artilheiro com 29 gols e ajudando a conquistar o título daquele ano. No ano seguinte ele não participaria, seria a continuidade do planejamento, mas surgiu outro animal, Donizete, Pantera, para jogar com o Luizão. O time contava também com Carlos Germano no gol, muito seguro, o experiente Mauro Galvão na zaga, Felipe, o maestro, na lateral esquerda, Ramon e Juninho na criatividade do meio campo. Esses caras fizeram parte do esquadrão do ano do centenário do Vasco. Era um terror jogar contra esse time. De 97 para 98, claro, teve algumas mudanças, conseguiram manter a qualidade. Em 97 era um dos favoritos para conquistar o título brasileiro, ao lado do Palmeiras, do Flamengo, do Internacional. Nesse Brasileirão teve até uma goleada em cima do União São João com 6 gols do Edmundo. Esse Brasileirão teve grandes resultados, com até uma goleada contra o Flamengo por 4-1 e com o regulamento debaixo do braço, com o Edmundo forçando um cartão vermelho na final contra o Palmeiras, depois de levar um amarelo. Bom, a expulsão fez ele tentar o efeito suspensivo nos tribunais durante a semana da final. Conseguiu, mas a final foi meio um 0-0, mas garantiu o tricampeonato vascaíno. E apesar que no ano seguinte o Edmundo ter saído para a Fiorentina, outros caras garantiram o centenário, a começar pela ótima campanha no Campeonato Carioca, vencendo a Taça Guanabara e a Taça Rio, eliminando a chance de uma final legítima. Na Libertadores teve grandes vitórias, como o 3-0 contra o Grêmio no Rio de Janeiro e 2-0 contra o Chivas, também no Rio. No chaveamento pegou o Cruzeiro, atual campeão, Grêmio novamente, o River Plate com um golaço do Juninho e na final um incrível Barcelona do Equador. No vídeo da história do Vasco também citei o duelo em que o Real Madrid venceu no Mundial de Clubes, só que esse Vasco da Gama fez uma brilhante partida. E ainda nos anos 2000 o Vasco, com uma outra configuração, continuaria dando trabalho em terras brasileiras. Mas focando nesses 3 Vascos citados no vídeo, qual que foi o melhor? Independente do Vasco, você pode perceber que esse clube é gigantesco. As brigas pelo poder é que detonaram o clube. Não é apenas a união que vai fazer esse Vasco voltar às glórias, mas tem que ter organização, planejamento, inovação, modernizar a gestão para voltar de onde ele nunca deveria ter saído. E eu quero que você curta esse vídeo, comente, compartilhe com seu amigo vascaíno ou de outros clubes, me ajude a promover o canal e eu te agradeço muito. Que Deus abençoe você. Tamo junto.